Então pode começar aí, a gente está tomando chimarrão também, enquanto, obviamente, né, estamos aqui conversando. Mas na verdade a gente está tomando chimarrão com dois, né? Com duas cuias, estamos com cuias separadas, né? Diferente de quando a gente fez um... E o nosso primeiro podcast, primeiro e único. A gente podia compartilhar a mesma cuia. Mas, então, Pablito, eu queria muito saber para ti, que até uma pergunta que já foi surgindo durante a viagem. Como que foi para ti essa experiência de ir para o interior do Paraná e ir para cidades que você nunca tinha ido, né? Porque algumas cidades você, assim, já conhecia, né? E você que tem uma experiência grande de viagens, né? O teu trabalho é muito sobre estar viajando, né? Então, eu queria saber o que você sentiu quando você estava nesses lugares que você nunca tinha ido antes. Então, eu tinha passado recentemente próximo, né, ali da região de Porecatu, do norte, vamos dizer assim, norte do Paraná, né? Eu tinha ido até o Paco ali, tá fazendo um parkour. O que eu senti? O que eu posso dizer do norte do Paraná? Quando a gente estava chegando lá em Ribeirão Claro, por exemplo. Cara, não sei, existe meio que uma unidade pelo interior que não existe nas capitais. O quê? Eu acho que no Paraná, no interior do Paraná, existe uma coisa assim, quanto aos... por exemplo, antes de ter ido para o interior do Paraná, tinha estado pelo interior de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Eu percebo que no Rio Grande do Sul as pessoas eram mais abertas do que eram no interior do Paraná. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. Eu acho que talvez pelo interior do Rio Grande do Sul ser muito italiano, né? Em sua ascendência. Eu percebi uma certa desconfiança, assim, das pessoas, né? As pessoas chegavam, olhavam e elas tinham meio que vergonha de falar com a gente, de perguntar, assim. Algumas não, né? Mas, assim, no geral, né? Se a gente olhasse o escopo, assim, tudo inteiro, tinha algumas pessoas que chegavam e perguntavam, mas vocês estão fazendo? Mas não sei o quê. E a gente falava assim, mas o que você acha que é? Não, tô perguntando. Tipo, tinha um receio, assim, sabe? Uma coisa meio distante, um pouco de vergonha misturado com educação, sabe? Então eu percebia um pouco disso. No norte do Paraná, né? Agora, nas cidades aqui mais próximas de Curitiba, não. Né? Já era bem diferente. Até porque, sei lá, Antonina e Morretes são bem turísticas, né? Então, estão acostumadas a coisas acontecendo, né? Mas isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Essa coisa de chegar devagar e ter um pouco de vergonha e tal, não sei o quê. Isso foi uma coisa que era comum, assim, no norte do Paraná, que eu percebi, né? Entendi. E comparado, assim, com outros lugares, que, sei lá, eu rodo muito pelo norte, nordeste, assim, do Brasil e tal. Não, beleza, Paco. Ótimo momento para você entrar aqui. A qualquer momento vocês vão ver o Paco entrando na frente aqui, porque ele gosta de participar das gravações, né? Em termos de infraestrutura, assim, né? Para cá a gente tem uma infraestrutura boa, assim, né? Então, até em termos de estrada, ó, gente, esse é o Paco, tá? Esse é meu gato, ele acabou de entrar aí na live e na outra câmera ele tá com a bunda na lente. Então aqui a gente tem bastante, tanto que eu falei, né? Falei, nossa, tem opção para comer, tem opção para dormir, tem, né? E quando eu tô lá para cima é uma coisa só e é isso, né? São vários Brasis, né? Vários, mas o povo é muito diferente por sua vez também, né? Então também tem essas coisas, né? Quem que entrou aí? A Marina, olha só. Sim, Just Talk. Enfim, e sei lá, depois que eu for lembrando outras coisas eu vou falando. Beleza. O que mais? Então, acho que uma coisa que ficou bem marcante, assim, apesar de, né, você falou de alguns traços que você percebeu comuns, mas eu também senti que o quanto cada lugar é único, né, até mesmo pensando nos coretos, né, cada coreto é muito diferente um do outro, né, apesar de ter, enfim, eles estão numa praça, né, muitos deles, as praças são nos centros das cidades, mas ao mesmo tempo a gente também foi percebendo a singularidade de cada um dos coretos, né?
Eu até falei num dos encontros com a equipe que, assim, às vezes quando a gente falava dos coretos, a gente podia até, às vezes, se confundir qual coreto era onde e tal. Mas agora, depois de ter ido para os coretos, assim, de estar lá fisicamente, de sentir os coretos, de estar, né, nessa relação, não só de observar a distância, mas de estar lá dentro, né, de perceber todos os detalhes da arquitetura, enfim, de habitar o espaço de uma forma diferente, né, eu não confundo mais. Agora eu sei exatamente qual coreto é de onde. E então isso foi uma coisa que ficou assim bem forte nessa viagem, né? E assim como as pessoas também, né? Porque eu já conheci uma pessoa de Morretes, então a gente já estava em contato, mas... Eu de Antonina. Sim, então, mas também ao mesmo tempo conhecer essas pessoas é também conhecer a cidade, conhecer a história da cidade, né? Isso também foi uma coisa que eu vi que o coreto ele acabava sendo esse ponto de partida, né? A partir do coreto a gente conseguiu ouvir muitas histórias sobre a cidade, enfim, que daí envolvia desde questões, né, culturais, artísticas da cidade, até afetivas também. E políticas também, né? A gente também percebeu que deu pra gente entender, por mais que a gente ficou só 2, 3 dias em cada cidade, mas foi muito intenso, né? A gente conseguiu, assim, entender a partir de querer saber do coreto, conhecer o coreto, a gente conseguiu entender mais também das pessoas e das cidades, né? Cada coreto tinha uma vertente, né? Então, tipo, uma era mais musical, outro tinha uma conotação política, outro tinha uma conotação religiosa e musical. Uhum. Outra era essa de relações, né, que você falou, né? Que ficava perto do cinema e as pessoas iam no cinema. Uhum. Então, tipo, uma o coisa... parquinho do lado. O parquinho do lado, né? Então tinha uma coisa social. Então não eram iguais do ponto de vista de como que eles interagiam na sociedade, né? Cada um tinha a sua particularidade. Então isso foi outra coisa. E a gente foi conhecendo, na verdade o coreto não contou a história da cidade pra gente, ele era o local onde as pessoas contavam a história pra gente. Uhum. Né? Cada lugar tinha uma particularidade e aí vinham as pessoas contar essa história, né? Elas iam lá, né? Tinha essa... E a gente tem que fazer uma nota, né? Dar os parabéns pro pessoal de Ribeirão, porque foi o único que tinha, agora falando do meu lado, o registro fotográfico. Nossa. Ali. Tá aqui, ó. Você quer ver? 84. Dos tá. coretos, né? Tal época. Pá! Tá aqui. Aqui eu fui o cara que fez isso. Aqui era de tal cor. Aqui mudou não sei o quê. Então a gente vê a importância do registro fotográfico. Né? Então foi o único que a gente teve isso, né? Sim. Nos outros até era engraçado, as pessoas falam, não, mas antes ele era de madeira, não, mas aí não sei o quê. Não era assim, eles subiram depois, então era um registro verbal, né? As pessoas contavam pra gente e tal. Mas a Ribeirão foi o único que tinha esse registro material, né? Que a gente chegou lá e aí o Gustavo convidou a gente para ir para uma sala, a gente foi para o departamento de cultura e ele tinha separado, né, as fotos do coreto, desde a época né, de fotografia preto e branco até fotos mais recentes, né, e a gente conseguiu ver várias transformações que o coreto foi tendo no decorrer do tempo, tanto com relação a como as pessoas usam e habitam esse espaço e também com relação à própria arquitetura, né, porque ele era no início o espaço aberto. Aí depois eles fecharam metade do coreto e tinha como se fosse uma vidraça, né? E aí diz que aconteciam algumas reuniões políticas dentro desse espaço. Aí depois eles decidiram abrir de volta, então essa estrutura foi retirada. E aí, por nossa, assim, surpresa, né, quando a gente foi passar a primeira vez pelo coreto de Ribeirão, a gente viu que ele estava pintado recentemente, né, tinta fresca, de cor de rosa. E isso foi uma super coisa bonita, assim, bem inesperada, assim, eu cavoquei fotos, né, para tentar achar fotos do coreto, até fui pelo Google Earth, para chegar perto lá para ver como tava, mas ainda era foto antiga, né, a imagem antiga.
Então é incrível também de ver, né, essa historicidade, essa temporalidade e sim, fez a diferença a gente ver esses registros fotográficos, né, para também voltar no tempo, né, e imaginar como era naquela época. Mas também os registros, né, das experiências das pessoas, né, da fala, da voz, das histórias, também leva a gente, né, para outras épocas. Então isso também foi bem marcante, assim, né, o quanto que esse espaço, né, público, né, essa arquitetura ali, o quanto ela move vidas, né, e relações, e histórias e encontros. Isso eu fiquei bem... que era algo que eu imaginava que talvez a gente fosse encontrar, mas eu não sabia como, né, como seria e como que cada pessoa vive, né, aquele lugar ou vivia no passado. Sim. E teve uma pergunta do Ed com relação às gerações mais novas, né, de como que a gente percebeu que as pessoas, né, as pessoas mais novas estão habitando esse espaço do coreto. Não estão. Acho que também até a questão da pandemia, né, num geral, né, o coreto, a gente percebeu que sempre tinha essa coisa remetendo muito ao passado, né. Tem um gap, na verdade, né? Tem, assim, a nostalgia das pessoas mais velhas, que tem as lembranças da época que nem eu falei, a gente ia no cinema, daí passava no coreto porque tinha banda, ou a gente saía da missa e logo na saída da missa já estava a banda lá esperando, né, esse tipo de coisa. E aí a galera, vamos dizer assim, sei lá, 40 até 20 e poucos, nada, e as crianças adoram o coreto. Uhum. Em todos tinha essa questão das crianças gostarem muito de brincar no coreto. Uhum. Então vejo esse negócio. E aí entrou até uma questão que eu falei, foi também em Ribeirão que eu falei isso, que era porque eu estava ouvindo bastante, né? Porque veio a tecnologia e daí as pessoas perderam interesse. Então essa questão da tecnologia, além da questão da pandemia, essa questão da tecnologia a gente ouviu em todos. E aí eu sempre tenho essa coisa, talvez meio de engenheiro, mas assim, ok, temos um problema, vamos ali a nosso favor, né? Então temos um problema, mas temos uma situação, então não vamos ficar falando, não, a tecnologia não está deixando, está fazendo que as pessoas percam interesse. Vamos usar a tecnologia a nosso favor, então como é que a gente pode usar a tecnologia para chamar as pessoas para o coreto, para participarem, para que tenha uma ação cultural, alguma coisa do gênero. Então eu vejo que, assim, de maneira geral, está sendo muito novo isso para as prefeituras ou para... Todo mundo, na verdade. Para todo mundo, né? E aí você vê, né? Logo no primeiro coreto que foi de Campina Grande do Sul, as primeiras pessoas que chegaram lá para falar com a gente foi porque elas foram pro coreto para carregar o celular. Na verdade, elas nem foram para falar com a gente, elas foram para carregar o celular. E daí, aos pouquinhos, a gente conseguiu se aproximar e conversar. E aí, no de Morretes também dava para carregar o celular ali. E no de Porecatu também tinha como carregar o celular ali. Então, você vê, é uma opção. As pessoas chegaram por causa de ter que carregar o celular. Então, eu acho que isso que você tem que ocupar o espaço, a grande verdade é essa, você tem que ocupar o espaço. E aí, uma vez que você tem as atividades, né, artísticas, né, culturais que você tem ali, você usar essas ferramentas justamente para comunicar, né? Não para, tipo, porque o cara vai ficar lá vendo vídeo no WhatsApp e não vai no coreto. Sim. Mas tem que ter alguma coisa no coreto para que as pessoas queiram ir lá, né? Sim. Sim. Então, essa questão da tecnologia a gente ouviu bastante isso, assim, de todo mundo, né? Teve em Porecatu que eles falaram que acontecem encontros de jovens, que eles fazem no coreto, igreja, dentro do coreto. Então teve isso. Em Ribeirão também teve que eles fazem às vezes algumas aulas, né? Com crianças ou, né, da APAI, que eles vão para a praça, então eles também passam ali pelo coreto. Eu até brinquei, né? Eu falei, podia ter aulas acontecendo, né, dentro do coreto, né? Podia ter, quando, né, quando passar esse momento que a gente está vivendo agora. Então, mas
Mas é incrível, né? Também uma coisa que aconteceu quando a gente estava visitando os coretos. Uma das primeiras coisas que eu ia ver é como que era o piso do coreto e como que era o teto do coreto. Porque, enfim, de outros coretos que eu já tinha conhecido e tal, eu já fui percebendo que isso já dizia alguma coisa, né? De que material é feito o chão, o piso. E o uso, né? Sim. Então, e aí isso a gente também conseguiu experimentando, né? Que até uma das perguntas foi com relação a que sons, né, que a gente escutava, né, de dentro do coreto, e até a gente experimentou sonoridades, né, da acústica mesmo, que daí a gente até pensou, né, em alguns coretos talvez já foi pensado mesmo para ter uma acústica, né, para a questão musical, para terem, né, as bandas ou shows de música, e outros coretos que já não, né, eu acho que não teve daí talvez um estudo mais aprofundado com relação à construção da arquitetura, pensando na acústica, né, que até a Marina comentou, né, que se ela pudesse fazer um projeto de reforma ali, por exemplo, no de Astorga, ela iria se preocupar bastante com essa questão acústica, né, do coreto. Acho que os melhores nesse sentido eram Porecatu e Ribeirão. Acho que em termos de acústica, Ribeirão por causa da madeira, né, e tal, e a altura do teto e tal. E o de Porecatu, ele tinha meio que uma concha acústica, né? Era uma coisa bem interessante, assim, né? E as árvores atrás, acho que também ajudam a abafar o som que vinha da rua e tal. Então isso foi uma coisa que para mim ficou bem claro, assim, né? Que tinha isso, né? É verdade. Assim, e até uma coisa interessante que o Renan de Antonina, né? Que ele trabalha com a Filarmônica Antoninense, foi uma coisa que agora eu lembrei que eu achei bem interessante que ele falou, que é com relação ao coreto, né, e os espaços públicos, eles atenderem a demanda da comunidade no momento presente, né, e que ele estava falando que, por exemplo, o coreto de Antonina não está mais comportando toda a Filarmônica Antoninense. E que daí ele tem um sonho, né, de que esse coreto ele poderia ser maior, ele poderia ser mais baixo, ele poderia, né, também a questão acústica, e até porque também lá não é o coreto de Antonina que está agora, não é o original, que o original ele era feito de madeira. Numa tempestade foi embora. E então ele passou já por mudanças, né, e eu achei bem interessante esse ponto, essa visão dele, né, de que então vamos, né, como que a gente pode, né, o que a gente pode fazer nesse coreto para ele comportar, né, tanto a Filarmônica Antoninense como o que essas transformações que estão acontecendo na cidade, né, e que foi uma coisa que eu não imaginei que a gente fosse ouvir, assim, nas cidades. E aí, quem temos aí? Tem alguém que vai... Vamos mandar pergunta aí, galera que está no Instagram. Mandem seus comentários e perguntas, né? O que mais você tem aí, Divi? Polêmica, eu gosto de polêmica. Ixi, polêmica? Não, brincadeira. Agora não, mas eu gosto. Acho que eu vou pôr o áudio aqui, ó. O que eu gostaria de saber é o que vocês sentiram quando vocês viram o primeiro coreto dessa viagem. Ai, olha só. Nisso você é mais emotiva que eu. Mas você tem coração, Pablito. Não, tenho. Né? Funciona. Coração e corpo, né? Que eu senti nessa coração, sim. né? Nossa. Então, eu nunca tinha ido pra Campina Grande do Sul. Então, eu não conhecia o coreto de lá. E aí, quando a gente chegou na cidade, a gente tava um pouco triste, porque tava chovendo bastante. Fazendo frio do cão. Muito frio. E aí, mas daí a hora que eu vi o coreto, a minha vontade era de chegar perto, assim, de ver, de sentar. E aí eu tava com a máquina de escrever e a primeira coisa que eu quis fazer foi sentar e escrever. Que aí foi quando teve essa situação, né, de chegar um casal para carregar o celular. E então eu senti uma mistura de coisas, assim, né? Por um lado eu tava com esse pensamento da gente fazer a filmagem, né? E não tá só, a gente não vai conseguir fazer várias coisas que a gente planejou, então tinha
essa preocupação, né, mais técnica, assim, mas ao mesmo tempo foi emocionante também de estar de verdade finalmente no coreto, né, que esse projeto eu escrevi em 2017, então já foi 17, 18, 19, 20, 20, então já tem um tempo, né, então de você chegar como projeto, né, no coreto pela primeira vez, nossa... Tipo, vai acontecer. Por mais que, como a gente já comentou no comecinho, né, ele não tá acontecendo do jeito que a gente tinha planejado, sonhado, idealizado, mas foi especial, assim, e senti que a coisa é de verdade, né, é de verdade. E daí ao longo dos coretos, das visitas e das ações artísticas nos coretos, eu acho que daí foram várias emoções, vários sentimentos que a gente passou junto, assim, né? Desde, assim, uma emoção muito grande, por exemplo, quando eu vi o coreto lá de Ribeirão Claro, que era um coreto que eu sempre tentava imaginar ele, assim. E aí, quando eu vi ele de verdade, assim, nossa, eu fiquei... Nossa! E de outra cor. Sim, e isso também até o João, né? Que o João, o João Paulo, ele fez as aquarelas. Então eu lembro que eu publiquei um story e daí ele respondeu na hora, assim, ué, mas não era amarelo? E daí eu falei, era. E ainda era antes da última cor, ele não era. Então ele pintou essa aquarela aqui de Ribeirão. E também, ao mesmo tempo, foi muito legal, assim, por exemplo, Morretes, né? Que a gente chegou lá e o coreto... Enfim, a cidade, a gente não imaginou... A gente achou que eu achei que todas as cidades iam estar praticamente desertas, né? Sem movimento de gente. E até a gente teve esse cuidado de estar só eu e o Pablo e eu fazendo ações artísticas discretas, né? Não ser nada que fosse, enfim, gerar... Que as pessoas viessem, né? Mas em Morretes, assim, teve bastante movimento, né? De gente entrando pro coreto. Eu até ia fazer algumas ações ao redor do coreto, na árvore, mas daí como tinha muita gente transitando, eu achei melhor ficar só dentro do coreto mesmo. E aí de Porecatu, que o coreto é lindo, 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 lindo. Ele tem vários detalhes, né? E aquele teto, assim. Mas daí eu fiquei um pouco, assim... não é bem... não é bem triste, mas... me deu um pouco de uma tristeza, assim, de ver, né? Que ele tá um pouco... eu acho que o story que eu fiz, acho que resume, né? Pra variar, né? All you need is love. Ele tá largadinho. Tá. Que daí até a hora que eu fui colher as coisas ao redor do coreto, tinha uns descascados da tinta dele, né? E então acho que cada coreto ele gerou assim diferentes sensações diferentes ao longo do dia mesmo. Até mesmo em Ribeirão lá teve um momento que a gente se viu, que eu me vi super sozinha, né? Que era um momento da dança e de dançar com o espaço, com a arquitetura. Eu falei, nossa, eu tô sozinha. E aí depois eu falei, Lívia, né, ajuda, você pode me mandar um áudio, né, dançando comigo, pra gente dançar juntas, né, nos próximos coretos. E aí foi muito incrível o que aconteceu, assim, né, de ouvir o áudio dela e de falar, Pablo, dança comigo. E ao mesmo tempo aconteceu um acidente com a lente dele, que ele tava fazendo muito. Eu pedi, Pablo, durante essa viagem, você vai ser o olhar das pessoas. Olha, o Guilherme tá falando que o coreto de Porecatu vai passar por uma reforma. Aê! Que bom, aí a gente volta lá. E aí, então, daí eu falei, Pablo, você vai ser o olhar das pessoas. Esse olhar que seria das pessoas estando aqui com a gente, na verdade vai ser o teu olhar, né? Porque daí o Pablo tá filmando e registrando tudo para virar esse material virar vídeo, né? Então, ele estava filmando, assim, bastante coisas mais de longe, às vezes vinha um pouquinho perto, filmar um detalhe ou outro, mas ele tinha bastante essa filmagem mais distante, até às vezes eu senti ele um pouco mais longe. Daí em Porecatu deu um problema na lente dele. Estragou mesmo. E daí ele teve que usar a lente que é a mais de detalhe, como que chama tecnicamente? Eu usei a 50, que é uma lente normal, chama. Ela é literalmente o que a gente enxerga com um dos olhos. Então,
eu tive que chegar bem perto de tudo e fazer, então aí teve que rolar uma aproximação, né? E aí transformou muito, eu senti assim, tanto, eu acho que provavelmente a filmagem foi transformada por isso, Total. mas a nossa relação também. Né? Porque daí a gente, né, deitava no chão lá e daí, enfim, foi uma outra relação e até com o próprio espaço do coreto e até com o coreto que a Sandra fez também, né? E então foi bem interessante, assim. Eu vi que o Fê, ele mandou uma pergunta. Viu? Ele perguntou para você o que cada integrante pediu para você fazer em cada um dos coretos. Enquanto eu mexo na outra câmera, você vai respondendo. Beleza. Então, o que aconteceu? Como só fomos eu e o Pablo para a viagem, eu fiquei pensando assim, tá, mas eu não vou lá sozinha fazer só, enfim, o que eu criar, né? Como que eu vou levar os outros, né, as outras artistas e os outros artistas comigo, né? Porque tem a Lívia, que é da dança, o João Paulo, né, que é da pintura, do desenho, né? A Sandra, que ela tá fazendo cenário, mas ela também é do desenho, do design, da arquitetura. A Mitico, que é da iluminação, e o Maxon, que é da música. Então, como que eu poderia, né, levar essas pessoas comigo? Então, eu fiz um trabalho, né, tanto coletivo como individual com cada pessoa, para entender e investigar e trabalhar junto o que cada um gostaria de levar, né, que eu pudesse, né, porque eu não sei tocar violoncelo, por exemplo. Então, o que eu poderia levar, fácil, né, né, dessas criações e dessas artes, dessas pessoas comigo, né. Então, e também fiz um trabalho com relação ao que cada pessoa gostaria que eu colhesse, que eu coletasse em cada uma das cidades. Então, por exemplo, né, com o Maxon, ele gostaria de saber quais são, por exemplo, as músicas, né, locais. Ele gostaria que eu experimentasse a acústica do coreto, né? Então, sentir o quanto o som, né, os sons reverberam no espaço. E aí eu levei também uma baqueta, que daí eu ia tocando nos diferentes materiais do coreto. Então, para ir entendendo a diferença, usando sempre a mesma baqueta, né, em todos os coretos, para ir sentindo quais são esses sons produzidos por essas diferentes materialidades, assim. E no quesito som, eu vou fazer aqui um parênteses. Eu sou pessoa dos parênteses. Temos uma coisa em comum em todos os lugares. A porra da moto sem escape. Verdade. Meu Deus, parem com isso. Apenas parem com isso. Olhando para as duas câmeras aqui. Porque é insuportável, cara. Acaba com tudo, quebra o clima de tudo. Você tá lá no vídeo, num momento super legal, a pessoa dando um depoimento e o cara passa. E aí você esperar. Aí você tá lá gravando um negócio e tal, que bonito. E passa. Cara, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Pronto. Ficou obrigado. aqui o Ficou protesto aqui meu protesto. Do Pablito. Tá, eu sou a pessoa dos protestos. Então, isso teve... Podem continuar. Então, daí o Mac também, ele pediu pra gente colher os sons do ambiente, né, as sonoridades. Até, assim, lembrando de uma situação que a gente viveu em Morretes, que a gente conheceu a Dona Helena. E, enfim, né, uma história linda que vocês vão poder conferir no vídeo de Morretes. Mas daí a gente conheceu ela no primeiro dia que a gente estava lá, a gente fez uma entrevista com ela, que vocês vão poder conferir no vídeo. Vai falando, pode falar. E daí no segundo dia, a gente sabia que ela tocava piano, e daí no segundo dia a gente conseguiu ouvir do coreto, porque ela mora do outro lado da rua, tipo na frente do coreto. E ela estava estudando piano, então dava pra gente escutar o piano lá do coreto. Aí eu simplesmente tive o impulso de ir pra frente da janela dela e dançar. Então, por exemplo, essa sonoridade eu jamais imaginei que a gente fosse colher, né, nas cidades. E ali, na frente do coreto. Então não era... E foi engraçado essa troca, né?
Porque eu, de dentro do coreto, escutava a música sendo tocada fora do coreto. Então, essa mudança de perspectiva também sonora, né, foi muito marcante. Aí o João Paulo também, né, ele fez as aquarelas. Então, ele fez as aquarelas, uma aquarela de cada coreto, né, com imagens que ele encontrou. E aí ele pediu pro Pablo, né, fazer registros fotográficos dos coretos. Enfim, daí teve um dia que a gente ligou para ele e ele foi orientando o Pablo com relação à luz, aonde, que posição e tal, porque daí ele vai fazer de novo as aquarelas dos coretos, mas com base nas fotos que o Pablo fez agora. Inclusive daí até entrou uma coisa que ele não tinha, né? Isso que é legal, né? De quando também você tá com outro olhar, né? Outra pessoa, que foi o drone, né? Ele gostou, né? Falou, nossa, mas o drone eu nunca tive essa perspectiva, né? Verdade. Porque ele sempre vai num lugar, bota o cavalete e vai filmar aquilo. Só que a imagem do drone é outra coisa, né? Então aí ele já gostou, eu percebi que ele gostou bastante dessa possibilidade, né? De estar pintando algo de lá, né? Sim. Enfim. E aí a Sandra, né, que fez o cenário de uma forma portátil, né, que a gente conseguiu levar para todos os coretos e que vocês também vão poder conferir nos vídeos como que ele ficou. E a Mitico, né, que daí fez a iluminação para esse cenário que a Sandra criou. E que esse cenário pôde também se desdobrar em pedaços para ficar com as pessoas, né? Então, ela fez, né, o cenário, que ela fez como se fosse uma réplica, né, uma miniatura de um coreto. Ela fez de papel e o nome da técnica, ela me falou que é kirigami, né, que é essa arte de fazer esses cortes e colagens com papel. E a Mitico que criou a iluminação, né, para essa miniatura. E então essa foi muito legal também de ver que a gente foi criando um trabalho que também acabou sendo minimalista no sentido de quem via ali estando dentro do coreto, mas daí o quanto você pode brincar com isso com o vídeo, né? Porque às vezes uma coisa que ela é desse tamanho, né, você vendo em tamanho real no vídeo, isso vai se transformando, né? E o quanto você pode entrar dentro dessa coisa que é desse lugar que é tão pequenininho. Então, e com relação à Lívia, eu tirei, né? as medidas também. Ah, verdade! A Sandrinha pediu pra gente tirar as medidas do coreto. Ela fazer uma réplica depois. Que ela vai fazer, ela tá fazendo já. A réplica de cada um dos coretos, então ela vai fazer um kirigami de cada coreto, que daí essas réplicas elas vão aparecer no nosso vídeo final, nosso vídeo arte, que depois a gente vai contar pra vocês um pouquinho sobre essa segunda etapa que vai vir, que a gente já está trabalhando nela. E a Lívia desse nosso trabalho com relação aos movimentos, né? E essa dança que ela acontece com a arquitetura. E aí essa relação que acabou acontecendo, né? Por essa sensação de estar só, né? E como que eu posso trazer a Lívia para dançar comigo, né? Que daí eu pedi para ela me mandar. Eu acho que esse vai ser um vídeo que vai andar sozinho também. Eu acho que esse ficou muito legal. Quando ela mandou a mensagem, daí eu filmei a Div interagindo com a mensagem dela. Eu acho que esse vai ser um vídeo sozinho. Não vai ter um pedaço no vlog de Astorga, mas Sim. Eu acho que esse merece o espaço sozinho. E até teve uma das perguntas, né, que foi com relação a essas percepções, assim, né, do espaço, assim, as sensações, né, tanto com relação ao coreto como com relação às pessoas da cidade. Então, o quanto que isso também aflora, né, por a gente estar num espaço novo e estar numa situação nova, né, a gente passou 2 dias em cada cidade, então o primeiro dia a gente estava, enfim, fazendo uma visita, né, conhecendo, conversando já com as primeiras pessoas que receberam a gente, que acolheram a gente. Até quero agradecer, né, foi tanta gente que acolheu o projeto, que recebeu. E aí a gente, enfim, ia pro coreto, né, entender um pouquinho
dessa história do coreto e da estrutura mesmo. E daí o segundo dia era o dia de performance, que aí a gente teve a questão de uma cor por cidade também, né? Que isso acho que foi uma coisa que sorteios, vocês vão ver nos vídeos, o sorteio, cada cidade, a cor era sorteada. Então vocês vão ver, assim, efeitos especiais hollywoodianos, entendeu? Em cada escolha e cada troca de figurino. É uma coisa de louco, assim. É, que a gente foi trabalhando, né, pensando sempre no número 6, né? 6 coretos, 6 cidades, 6 artistas e 6 cores. Então foram feitos 6, né, o mesmo modelo do figurino, mas em 6 cores diferentes. E aí cada cidade, eu fazia um sorteio da cor que seria a cor da cidade. E foi muito engraçado como deu muita coincidência, né, com relação à cor do figurino e a cor que era o coreto, né? Teve muitas coincidências. E então isso também foi uma relação que aconteceu, né, entre os artistas, as artistas e o trabalho que a gente fez nessas viagens dos coretos. Sim. Que mais? O Ari falou, só comentário do Ari que passou, que ele demorou para entrar porque ele estava assistindo a novela. Eu não sabia que ele assiste novela. O Ari assiste novela, Big Brother. É uma coisa louca. Tem uma pergunta aqui, ó. Se vocês aprenderam algo sobre o significado dos coretos no Paraná. Sobre o que os coretos, assim, significam. Não consigo me lembrar agora de alguma coisa. Então, uma coisa que eu acho que é um lugar tanto de passado como de futuro. Foi uma coisa que eu percebi. Que eles significam a questão do patrimônio histórico, né? O patrimônio cultural, né? Um espaço arquitetônico e que ele tem uma história. Não só o coreto em si tem a sua própria história, né? Desde quando foi idealizado, planejado, construído, né? Pintado, habitado, mas também a história que ela foi sendo vivida, né? Por cada uma das pessoas da cidade. Então eu vejo que os coretos eles têm um lugar especial, pelo menos foi o que eu senti, tanto na vida do cotidiano das pessoas como no imaginário também das pessoas. Né, que existe uma relação afetiva, assim, com relação a esse espaço do coreto. E também a questão cultural, eu acho que foi muito, muito, muito forte. Quando a gente fazia a pergunta, né, de o que você sonha para esse coreto no momento pós-pandemia, uma das primeiras respostas geralmente era relacionada com a ter mais arte e ter mais cultura. Sim. Né, que é algo que as pessoas sentem falta e não só isso mudou por causa da pandemia, mas isso já era algo que eles já estavam sentindo falta, de que tivessem mais coisas acontecendo no coreto, né? mais coisas artísticas, e que aí isso remete tanto ao passado, né? Como a gente falou, que antigamente tinham as bandas da cidade que tocavam nos coretos, as retretas que aconteciam nos coretos, né? Como na questão do futuro, né, de que no futuro também que esse lugar continue sendo um espaço de arte e de cultura. Então acho que tem esse lugar, assim, pelo que eu percebi. Claro que tem muito mais, né? Agora é o que está me vindo na cabeça, assim, com relação a isso. É o significado, né, esse lugar do coreto, assim, para as cidades e para as comunidades. Mas, assim, não teve nenhum lugar que eu ouvi alguém falar, pelo menos pra gente, com relação de achar que esse lugar não tem nenhum valor, ou de querer que ele seja extinto ou que acabe. Muito Não. Pelo contrário. Todo mundo quer que ele seja cuidado, reformado, habitado, que aconteçam coisas lá dentro, né, de arte, de cultura. E uma coisa que a gente não comentou agora, Pablito, mas que isso a gente viu a gente só não viu em Porecatu, mas em todos os outros a gente viu, é o coreto como morada. Sim. Como abrigo. Sim. Então isso a gente viu em todos, eu só não vi em Porecatu, mas de ter pessoas que moram no coreto. O coreto é a casa das pessoas.
Então, até em algum dos coretos, eu até fiquei... Eu não sabia nem se eu entrava ou não no coreto, porque parecia que era a casa de alguém e que eu estava invadindo a casa de alguém. Então, isso foi uma coisa que eu, assim, tomei muito cuidado, né, para ter esse respeito com relação a estar, né, nesse coreto. Então, isso também foi uma coisa, assim, muito, 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 muito forte, né, e da intimidade daí que essas pessoas que moram no coreto têm, né, com esse espaço. Então, até teve em uma das cidades que o primeiro dia a gente viu que tinha coberta, edredom, e eu falei, não precisa tirar, não tire e tal. Mas daí foi retirado, né, no segundo dia que a gente foi fazer a filmagem da performance. Mas que daí eu fiquei com essa sensação assim, nossa, né, tipo, isso faz parte, né, daquele coreto. Então, né, por mais que não tava ali. Então eu tive esse cuidado, né, de estar ciente de que é um espaço que alguém mora. E aí à noite, quando eu fui passear por essa praça, eu vi a pessoa dormindo, né? Eu vi que ele colocou o edredom por baixo e ele se cobriu com a coberta e cobriu até a cabeça, porque lá aquele coreto fica aceso. Então também tem esse lugar, né, para algumas pessoas, um lugar de moradia, de abrigo, de refúgio. O Ari comentou aqui também que o coreto são lugares onde os moçoelos e as moçoelas faziam os primeiros encontros, que viravam namoro e depois viravam casamento. Isso era uma coisa comum, assim, em todos, né? Falavam desses casamentos oriundos de encontros no coreto, né? Verdade. O pessoal falava bastante disso. Sim, de se apaixonar pelo músico da banda, da cidade. Tinha bastante Esse era também um comentário geral, né? Todos eles tinham isso, né? E esse negócio também dos moradores ali, teve o figura lá, né? De Morretes, né? O Vidal? O Vidal, isso. Que eu chamo de Bruno Mendigo. E tem um amigo meu que era muito igual a ele. Eu falei, é o Bruno, cara, esse cara é o Bruno do que de Morretes. E esse foi o figuraço, esse foi o personagem. Cada lugar acabou tendo um personagem. Ele fez a performance, eu fui plateia, porque a performance foi dele. Por cada coreto a gente acabava tendo sempre um personagem, né? Isso acontecia. E, nossa, de Morretes, sem dúvida. E daí na hora que ele pegou o megafone, já a cidade inteira, né? Todo mundo foi, nossa! Verdade. Todo mundo já falou assim, agora segura o cara, né? Nossa, ele saiu falando com a cidade inteira, com o megafone e tal. Nossa, ele é ator. É atorzaço. Porque uma hora ele era o Lula, outra hora ele tava fazendo propaganda das barracas ali, né? Outra hora ele tava, tipo, contando da vida dele, outra hora ele tava cantando, né? Dando umas cantadas. Então cantando literalmente, ele cantou, né? Música. Nossa, então, e como fica marcado, né? E daí uma coisa que também foi bem incrível foi que ontem o Pablo me mostrou alguns dos áudios que a gente gravou, né? Das entrevistas, ou enfim, que eu tava lá no coreto, às vezes eu dava o play no gravador. E aí o quanto essa sonoridade faz a gente voltar no lugar, naquele tempo, completamente, assim. Parecia que eu tava lá vendo ele com o megafone falando tudo aquilo. E então é isso, né, assim, essa mistura, né, de sonoridade, né, de imagem, né, as histórias, né, as vozes das pessoas contando as histórias, o quanto isso vai levando a gente, né, para esses lugares também. E aí foi muito legal ontem, né, voltar para os coretos e voltar para as cidades através das vozes das pessoas. Muito. E aí, o que mais temos? Comentários. Teve alguém que falou ali, coitado. Qual foi a conversa mais interessante que você teve com uma pessoa local durante a viagem? Então você fala uma, eu falo outra. Pra você, qual que foi? Putz, cara, o que me marca? Nossa, foram várias. É difícil falar. Parece que de cada cidade eu vou lembrar. Daí eu já começo a lembrar de todos. Porque assim, cada coisa tinha um personagem diferente, né? Tipo, em Campina tinha alguma coisa com W, qual que é o nome dele? Que trabalhava Valdemar. lá. Valdemar.
que o cara tinha ido pra África. Ah, não, o Valdemar é o que cuida da praça. Então, o da secretaria. Uhum. Esqueci, não sei, Walter, não lembro. E ele, morou na África, e ele falava lá que ia pescar e que não sei o quê e tal. Aí, né, Morretes tinha nosso amigo lá, e Antonina Orlando, que já é amigo meu já de anos. O Renan também, com o o sonho Renan, dele pro Coreto. né? Então, assim, não consigo ter uma que nossa, né? Eu lembrei de uma coisa, Ah, que quando a gente estava em Astorga, foi muito legal que a gente chegou lá e a gente já foi na rádio, né, conversar. foi. E aí, só que daí quando a gente tava na praça, a gente ficou ali, né, olhando e tal. A gente até foi conversar com algumas pessoas que estavam montando a barraca, né, pra feira e tal. Mas aí a gente percebia que enfim, não tava engatando, né? Não. E tava um dia chuvoso também, nublado, tava frio. Aí o Pablo foi pro carro pra carregar o celular dele, que ele tem um negócio que dá pra carregar o celular. Tem uma no carro tomada dele. no meu carro. Então, daí ele foi lá, daí eu fiquei mais um tempo na praça e tal. Aí eu senti que não era hora de escrever e tal. Daí eu peguei e fui pro carro e falei pro Pablito, vamos dar uma volta pela cidade? Eu falei, aqui não vai rolar nada. Pra hoje. conseguir, enfim, né, conhecer a cidade, enfim. Aí eu falei, nossa, eu tô com muita vontade de tomar café. Muita. E daí a gente, né, ele dirigindo, eu coloquei lá na busca Coffee Shop Astorga. Aí apareceu o Café do Alquimista, daí eu falei, nossa, isso aqui parece interessante. E daí era nos fundos ainda, eu falei, nossa, que diferente, né? E a gente tava, tipo, a 1 minuto do lugar. Daí a gente parou o carro, daí eu olhei, assim, uma pessoa que parecia que era de uma outra época, assim, né? Um chapéu vermelho, assim, finesse total. Como é que foi que o cara falou lá? Não sei não, porque o fulano é de... Como é que ele falava? Do figurino. Eu falei, não, ele tava... Essa pessoa tá no lugar errado. Não, tá no século errado. E aí, por coincidência, ele entrou, né, ele entrou lá dentro, daí eu falei, aí eu vi a plaquinha lá, Café do Alquimista, eu falei, nossa, é aqui, e tipo, onde ele tinha ido, né. Aí a gente entrou no café, que era nos fundos, daí ali virou, né. Mudou tudo. Gente, daí a gente teve conversas, assim, enfim, incríveis, né, com a Flávia, que contou sobre, né, os avós dela, imigrantes japoneses. A Marina se matou de rir agora. Com a Marina, que, enfim, a gente, né, começou a conversar, ela falou que ela é arquiteta, daí eu falei que o projeto também tem a ver com arquitetura, e a gente começou a falar daí eu comecei a falar para ela do Juani Palasma, que é uma das referências do projeto. Ele é um arquiteto finlandês que fala muito sobre o despertar, né, sensorial que a arquitetura pode evocar, e sobre, né, essa relação íntima mesmo do corpo também com o espaço. E aí o Matheus, né, que daí ele contou pra gente, né, a profissão dele, que daí você pode falar melhor, que você falou mais com ele. Ele é um consultor de estilo masculino. De moda masculina. De moda masculina. Em Astorga. Você fala assim, não, esse cara vai trabalhar onde? Vai trabalhar em São Paulo, né? Vai trabalhar não sei o quê. Então, mas aí foi nessa hora que a gente viu o quanto a gente é preconceituoso, Pablo. Sim, não, foi. Aí até eu falei, né, pro Haroldo no outro dia, eu falei, nossa, a gente, né, nossa, como que a gente ia imaginar que tem, né, uma pessoa que trabalha com, enfim, com algo tão específico, né, em Astorga. Eu falei, mas daí é um preconceito nosso, né, por que não? Eu não sei se é preconceito a palavra, é que não faz sentido do ponto de vista comercial, entendeu? É isso. Então, mas daí é uma visão que também já é, tipo... A gente pensa assim, mas é que também, assim, vamos supor, se não tivesse internet, ele não ia trabalhar em Astorga com isso, entendeu? Porque a maioria dos clientes dele tá de fora. Tem clientes lá? Tem, mas esse é o ponto, assim, é inusitado, tipo, eu diria que é inusitado. Mas foi muito engraçado, assim, porque na hora que ele entrou, e ele tava com um terno verde, assim, aí eu lembro quando eu tirei a foto, eu mandei pra uma amiga minha, né, ela viu assim, ela falou assim, cara, é o Charada do Batman. Eu falei, não, é surreal. Eu falei, era surreal, acho que essa palavra é surreal, né? surreal. Porque daí a gente ia conversando aí eu conversando com a Marina, daí eu conversando com a Flávia, daí eu tomava aquele café, que tava uma delícia também, que aquele licor, foi difícil. O licor. E sim, o licor artesanal. Então, acho que também... Então, essas coisas que foram acontecendo na viagem, que assim, tudo... e uma frase que você falou, né? Que eu falei, putz, né? Acho que aqui a gente não vai entrevistar ninguém e tal, né?
Daí qual foi a frase que você falou pra mim? Não sei, eu não lembro. Que era pra eu não ficar procurando. Ah, tá, esse é um dos meus lemas. Meus lemas, eu roubei do Picasso, mas como o próprio Picasso fala, né, bons artistas roubam, né, os medíocres copiam. Sim. Então, eu falei, eu não procuro, eu encontro. Então, esse é o grande lance, porque a gente ficou assim, né, vamos falar com alguém ali, vamos... Eu falei, não, vai acontecer, calma, vai acontecer. E aí veio de um jeito bombástico, né? É sempre assim. Essa é uma das coisas da vida, sério, de quem trabalha em campo, assim, eu vou te falar, se você olhar, aqui tem um paredão cheio de fotos, se eu olhar e começar a falar, é sempre a mesma coisa, tipo, cara, até o Cartier-Bresson falava isso, às vezes você tem que parar num lugar e esperar que vai acontecer, entendeu? Então, realmente, isso acontece muito, né? Ou também lembrei agora da conversa com o seu Valentim, Sim. Né, que tocava clarinete na banda de Porecatu, banda Cecília. E que foi lindo, né, o que ele foi contando, assim, que ele contou lá desde quando ele quis aprender, né, até toda a trajetória que ele teve, assim, tocar na banda. Então, nossa, e cada cidade... Aí o seu Luiz também, Ribeirão Claro, né, daí o nosso amigo Vidal, né, de Morretes. Então, é difícil, né, acho que todas essas conversas me marcaram. Ou então com a dona Bernadette também, em Ribeirão, né, que ela falou da simplicidade, o quanto para ela a simplicidade é o que mais importa e que, na opinião dela, está faltando muito respeito e amor no mundo hoje em dia. Até mesmo, né, o Gustavo, né, o Guilherme, que, né, são pessoas mais novas, mas que também, né, trouxeram a história deles com os coretos, né, o Guilherme que já tocou no coreto, né, o Gustavo, né, que contou a história da bisavó dele, da relação dela com o coreto, e ele também tem um conhecimento da cidade que eu fiquei, assim, impressionada, achei, né, lindo que ele está trabalhando na cultura e ele tem um conhecimento tão grande da história da cidade e do envolvimento também, né, com o que acontece agora e com a história. Então, né, e o Orlando, nossa, enfim, né, foi muito legal. E até também em Campina, né, que a gente teve esses primeiros encontros, que a gente ainda estava também tentando entender o projeto, né, o que ia ser, como que ia acontecer. Então, tudo isso acho que me marcaram, não teve, acho que uma só. O que o Ari falou lá? O Ari falou, existe uma magia nos coretos. Lá era lugar de encontros e separações, um local de paixões intensas e lamentáveis, frustrações. Lembranças do passado tornam os coretos mágicos e inesquecíveis. Nossa, o Ari tá... inspirado. Nossa, hoje o Ari tá assim... Não, mas é verdade, isso deu pra gente sentir bastante isso. Através das histórias das pessoas e até... não só pelas histórias, mas até acho que o fato da gente estar no coreto e dessas situações todas acontecerem, né? Da gente estar ali, por mais que né, durante a pandemia a gente ali, né, enfim, com várias restrições, mas ao mesmo tempo quanto que isso foi acontecendo também naturalmente, assim, né, esses encontros. E também uma coisa, algo que eu lembrei agora também, quando da pergunta das conversas que marcaram, foi do José Antônio de Campina, que ele não pôde estar no primeiro dia com a gente, e aí no segundo dia que ele estava com a gente também, como foi legal, assim, como foi acontecendo a conversa, né? No começo, aquela conversa que era mais sobre essa questão da pandemia, né? Eles tiveram muitas perdas de conhecidos, né, por causa do coronavírus. E aí depois a gente começar a conversar sobre outras questões, né, sobre, enfim, experiências de viagens, e daí da gente falar do coreto, né, de daí saber também que ele, né, também trabalha com teatro e, enfim, acho que todos esses encontros, eles foram marcantes, assim, é o que a gente vai buscar compartilhar com vocês nesses vídeos que a gente está criando, né? Um vídeo por cidade. Pelo menos uma
para você poder, né, saborear um pouco, assim, dessa nossa experiência, assim, porque é incrível, né, você simplesmente, assim, tá aqui em Curitiba e sonhar e projetar, imaginar o que vai ser e de estar lá de verdade, né, com o teu corpo ali e, enfim, aberto, né, a todas esses acontecimentos possíveis. Carmen mandou aqui um parabéns. Sou Carmen, parabéns pelo projeto. Ai, obrigada, Carmen. E como é importante a participação também, né, da comunidade e das pessoas, que esse projeto, ele não é um projeto que é assim, simplesmente, estamos nos apresentando para um público. E uma das coisas que eu sempre busco como artista é ter uma troca com pessoas variadas, assim, não só com os meus amigos e as minhas amigas, né, ou só com artistas, mas de estar com pessoas de várias realidades, de diferentes contextos. E eu senti que esse projeto está possibilitando isso. Carmen de Porecatu! Uhum. E o quanto esse projeto está possibilitando isso, né? A gente ter contato com pessoas de várias idades, desde crianças, né? Até, enfim. E que eu acho que isso é Mãe do Guilherme. muito importante. Ai, que legal. Quer uma balinha de Antonina? Ai, eu quero. Ok, tá aí, balinha de Antonina. Quer uma multa de Antonina? Nossa, você precisa contar essa história, Pablito. Tem várias histórias, mas uma muito particular que aconteceu em Antonina. Né? Vai que ele tá assistindo a gente. A gente tava procurando o mercado de noite, porque fecha tudo muito cedo, assim, né? Eu acho que era por causa da bandeira também. E também tinha o lance da Covid. E aí, a gente andando, assim, e Antonina, vamos dizer assim, fica meio morto, assim, né? De noite, assim, e tal. E a gente procurando a rua para achar o mercado e tal. E aí a gente entrou numa rua. Na verdade, eu acho que o próprio Google tinha mostrado pra gente virar naquela rua. Eu não lembro. Eu acho que o Google que indicou pra gente virar na rua. E aí, a Júlia tá querendo... tá dando um tempo aí pra encerrar a live. Sério? Mas a gente entra de novo ao vivo depois, foda-se. Tá. E vai ter que ficar a história pro próximo, então. Vai dar 18 segundos. Quem quiser, a gente continua a história, tá? Eu coloco de novo aqui, mais um ao vivo. Porque acho que como a conta é nova, ela não tem tempo ilimitado. Então vai acabar e aí eu vou colocar de novo, tá? Aguentem aí. Aqui vai continuar rodando. Aqui vai continuar rodando. Isso. Vamos ver. Compartilhar no IGTV. Uhum. Isso. Deixa eu legal lá. Mas tá legal. Agora fudeu. Nossa, agora fudeu mesmo. Agora cagou. Nossa senhora. Pronto, é isso. Aí. Lançar. Live. E ali tá rolando ainda. E tá rolando ali, parte 1, pronto. Aí, publicar. E pra quem não é do Paraná, talvez eles não saibam da bala de Antonina. Foi. Tá publicando. Deixa eu mostrar mais detalhe, de pertinho. Ele não vai dar o... Dá sim, só cobre o teu rosto. Aí, é que tá muito perto, eu acho. Agora deu. Isso. E... mas é aqui. Deixa eu ver algum que aparece. Foi. Vamos fazer mais uma live aqui, então. Uhum. Vamos ver. Voltamos! Foi. Voltamos. As Palmeiras Então, de você Morretes. quer começar a contar de volta a tua história? Vamos ver se a galera vai entrar aqui ou se morreu. Tem ninguém. Que coisa louca isso, né? Entrou. Voltou a Carmen. Oi, Carmen. Então a gente pode contar pra ela. As pessoas estão voltando. Então, aí a gente estava procurando o mercado. Em Antonina. O Google mandou entrar numa rua, eu entrei. E aí, de repente, eu olhei e falei assim, opa, peraí, acho que aqui é contramão.
Vou dar a volta. Normal. Acontece nas melhores famílias, certo? Aí veio um cara, meu, no carro, era tipo um Vectra, não lembro. Não sei. O cara veio, parou do meu lado, assim. E aí, meu, ele tretou forte, cara. Ele tretou. Só que ele tretou com a pessoa mais errada do mundo pra tretar. Sou eu! Porque eu não vou tretar. Mas ele olhou com uma cara tão séria e E tão se neutra. assim, isso ficou aviso. Não digam que eu não avisei. A pior pessoa do mundo pra você tretar sou eu. Porque eu não vou tretar. Só que se essa pessoa mexer um dedo errado. Aí fudeu. Aí eu tava lá e o cara. Nossa, o cara tava pistola com a gente, cara. Então, voltando. É. A gente entrou na A gente entrou na contramão. contramão e não viu placa e o Google mandou entrar naquela rua e era E contramão. daí o cara tava vindo no lado certo, digamos Isso. assim. Daí o cara parou na janela, né? Do lado da janela do Pablo. E começou. Vocês têm que ver certo a rua. Não é assim. Que papapá. Eu falei, tá, nem vi que era contramão. Ele Eu falei, vou fingindo dar a daqui, volta. né? Porque vocês que não são daqui e tal. Aí eu olhei assim, daí eu falei, calma, eu tava rindo da antecipação. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, cara. Eu falei, vou dar a volta. Eu falei, não, porque não sei o que. Eu falei, não, eu só não sei porque você tá falando comigo desse jeito, cara. Não é assim não, cara, e tal. E ele tava com uma criança atrás. Aí eu, tipo, já fiquei, eu falei, não vou xingar esse cara de cima a baixo, porque ele tá com uma criança atrás. Vocês estão errado. Não é assim, vocês estão errado. E a gente Aí eu já olhei, explicando que a gente tinha se confundido e tal, né? e aí eu peguei e eu falei, e você tá sem cinto. E ele tava sem cinto. Cara, nessa hora, a alma dele saiu do corpo, tá ligado? E ele assim, eu falei, você tá sem cinto. E eu só tô te falando, ó, você tá sem cinto, eu não tô tretando com você. Eu vou falar assim, ó, cara, você tá sem cinto, você também tá errado. E eu tô falando com você numa boa, cara. E o cara, mas eu sou daqui. E eu tipo... Não, eu lembrei agora. Não, sabe o que a gente tava indo fazer? Você não era procurando mercado. Tá. A gente queria voltar no mesmo mercado. Não, já vou chegar lá, então. Aí eu peguei, aí eu falei assim... Aí o cara falou assim, ué, mas eu sou daqui. E eu tipo, foda-se que você é daqui. Aí o cara pegou, cara. Aí o cara pegou, eu vou pegar tua placa. Daí eu falei, não precisa. AWJ 0644. Cara... Tá, mas conta onde você tava indo. Onde que eu tava indo? Eu tava indo numa missão muito especial. Eu não podia ir embora sem tentar. É verdade. Porra, a gente ia no mercado No dia anterior. no dia anterior. E esse mercado, ele não tinha nota. Ele não tinha nota e eu tive que pagar do meu bolso. Capítulo à parte. Esse é o próximo episódio, eu contar. E ele tinha aquelas maquininhas de pegar bichinho. E eu tava indo atrás porque eu queria pegar uma vaquinha lá pra minha sobrinha. Porque minha sobrinha adora a Vaca Lola, cara, que é um desenho espanhol que ela fez. Aí eu falei, isso aí é a Vaca Lola. Vou lá tentar pegar. Daí eu gastei R$8 e não consegui pegar a Vaca Lola. Tretei com o cara da Antonina. E ontem chegou a multa aqui em casa. Aí eu falei, putz, eu sei que é feio rir da desgraça alheia, mas não tem como não. Não, e eu levei uma multa e tô cagando, entendeu? O pior é isso. E ele tinha ido, e o cara brigando feio com ele, Nossa, e o Pablo tava velho. indo atrás de... E eu tava indo atrás da Vaca Lola. E o cara... Mas o cara tava muito pistola. Não era pouco pistola, não. Ele tava muito pistola, velho. Ele tava um passo de descer do carro. Eu tava pronto. Velho. Esse cara vai descer do carro. Eu falei, vai rolar sangue. Aí ele tipo, não, que não é assim, que papapá. Eu falei, velho, só por causa disso. Eu falei, relaxa aí, meu. Nossa, o cara tava muito pistolaço, velho. Aí eu não sei o que ele fez aí, mas... Enfim, a multa chegou. A multa chegou, entendeu? E eu vou recorrer. E essas coisas só acontecem... Comigo. Vivendo. Não ia falar vivendo, né? Estando lá. A galera sempre fala, pô, você tem tanta história. Fala, cara, porque eu tô em campo. Quando você tá em campo, você tem história. Não adianta. Você tá na rua, as coisas acontecem. Na tua casa,
não vai acontecer essas coisas, entendeu? Então, quando você tá em campo, cara, você vive sempre rodando por aí, rola essas coisas, cara. Mas o bicho ficou muito pistola, velho. Muito, muito. Mas a hora que eu falei, você tá sem cinto, velho, foi muito Ele engraçado. se desintegrou. A cara Ele dele. se desintegrar. E ele, tipo, ele não queria olhar que ele tava sem cinto, porque ele se ligou que ele tava sem cinto, né? Tipo... Enfim, essa foi uma. Mas eu vou comer uma bala de Antonina em homenagem a ele. Que o ponto alto pra mim, Antonina... pra mim foi fora, a gente foi na casa do Orlando lá, cara. Ai, olha, a Carmen, ela foi com a gente lá na loja loja do seu Valentim. Sim, claro. Então, Carmen, eu queria pedir um favor agora para você. Porque quando a gente estava voltando da conversa com o seu Valentim, tinha uma loja que ele estava vendendo DVD. E aí eu escutei o barulho de máquina de escrever. Aí eu falei, nossa. Não, eu sonoplastia. Aí eu entrei nessa loja e tinha um senhor escrevendo na máquina de escrever. Aí eu... Aí eu, tipo, sei lá de que forma eu perguntei, mas eu perguntei se ele estava escrevendo coisa de trabalho, eu acho. Daí ele falou que ele estava só passando tempo e escrevendo uma carta pra tia dele. E eu me arrependi tanto de a gente não ter conversado mais com ele, porque daí a gente conversou um pouquinho e saiu, né? A gente não chegou a entrevistar ele. Mas se vocês souberem como que a gente já podia... uma bala. Se você souber, Carmen, como que a gente podia contactar ele, né? Até eu não perguntei o nome dele, mas ele trabalha ali entre o Coreto e a loja do seu Valentim. Ele vende, eu vi que tinha uns DVDs pra vender. E ele tava lá escrevendo na máquina de escrever. Cara, falando em DVD, em Antonina tem uma locadora! Tem uma locadora de DVD funcionando em Antonina. Uhum, locadora de DVD. Mas é que tá, isso vem aí, né? A gente fala, porque internet... Água quente. Cara, em Antonina, no interior, a internet não é tão boa, em geral, né? Então o cara consegue sobreviver por quê? Porque é mais fácil a pessoa ir lá, alugar uns 5 DVD lá e assistir, botar no troço e pá, do que ficar tentando assistir na internet, que a conexão não é boa, né? Uhum. Então isso rolou muito. Uhum. E falando em Porecatu, né? Porecatu pra mim teve uma coisa, uma particularidade, né? Que você falou que você nunca tinha visto, né? Que eu falei, antes de ir a gente na estrada, eu comentei das cidades fantasmas, né? Que eu tinha visto na Argentina, que eu vejo às vezes na região norte. Que eu nem sabia que isso. Tem, porque realmente, tipo, acaba... Geralmente são em cidades que tem mineração, né? Aí ela cresce... Peraí só um pouquinho, a Carmen falou que vai lá falar com ele. Obrigada, Carmen. Massa. E aí, quando acaba o ciclo da mina, né? Geralmente a cidade acaba, né? E aí a gente chegou em Porecatu e a gente percebeu, eu falei, cara, isso parece essas cidades que eu falei. Tinha essa vibe. A gente não sentiu, né, movimentação de gente e tal. E aí a gente ficou sabendo a história da usina, né, e tal. E aí pra mim eu já tava assim, não, eu quero ir nessa usina. Eu quero entrar nessa usina. E aí eu não entrei, mas eu usei o Quero 2, e aí fomos por cima, né, da usina. E, enfim, então assim, isso traz uma questão, acho que comum a todos os coretos. Gente, como posso dizer? Ele pensando como falar isso, né? Com outras palavras. Porque eu sempre falo uma coisa brutal na minha cabeça, e aí o outro Pablo fala assim, agora fala isso de uma forma mais bonita, isso. Mas assim, para as coisas acontecerem, para que tenha artistas nos coretos, para que tenha gente produzindo, para que não sei o quê, precisa de dinheiro, gente. A verdade é essa. Ah, não, mas tem projeto. Sim, você acha que o dinheiro do projeto vem de onde? Então, cara, para que a cultura aconteça, para que a arte aconteça, tem que ter investimento, né? E em lugares onde as prefeituras não têm dinheiro, as empresas têm que, entendeu? Tem que ser feita essa ponte. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, não, porque nos Estados Unidos tem isso. Claro, porque eles sabem fazer muito bem essa ponte entre empresa e arte, né? E não só isso, esporte, tudo funciona lá de uma forma que, vamos dizer assim, não sei se é a melhor forma possível, mas ela funciona, né? E aqui a gente vê essa dificuldade. Olha, o Gui falou que dá pra gente ir na usina na próxima vez. Ah, sensacional. Eu vou querer entrar nessa usina. Nossa. E então, assim,
Cara, tem que ser, as prefeituras, né, de forma geral, tem que fazer com que o dinheiro venha a empresas e as empresas, de certa forma, financiem isso para que o coreto ganhe vida, entendeu? Senão fica aquela coisa da nostalgia, porque mesmo o seu Valentim falava, né? A gente tocava, a gente não cobrava nada e tal. Ok, mas deveriam cobrar. Quando ele estava falando, eu pensava assim, mas por quê? Qual que é o problema de cobrar? Mas quando teve um prefeito que ia pagar, ele não pagou. Não pagou. Então, mas você não pode... Ele fez o acordo no dia 1º de abril. No 1º de abril, sensacional. Então, assim, para que essas coisas não aconteçam, justamente, eu acho que assim, as pessoas têm que receber, as pessoas têm gastos, elas têm que... trabalho. É trabalho, gente. É trabalho. E quanto trabalho. Isso é uma coisa que tem... existe essa... Eu falo por... né? Tipo, parece assim, você faz foto e faz vídeo e, tipo, faz de graça. Nossa, né? Minha câmera eu comprei... Peguei ela numa árvore. Então, assim, tem que profissionalizar isso, sabe? Isso é uma coisa que eu vejo de forma geral e talvez eu, por ser da parte de vídeo, onde você não faz com histórico de engenharia nada, e de empresa, né? Exatamente. Para mim as coisas são, eu falei assim, ser mais emotivo e tal. Porque eu olho as coisas meio assim, tipo, tá, e aí, vamos ver, como é que vai ser isso? Olha, o Theo quer saber usina de quê em Porecatu? É uma usina de álcool. Álcool e açúcar, né? Então, de cana. Então, ela pega a cana e transforma em álcool ou açúcar. No caso, não transforma em nada porque acabou, faliu a usina. Até se o Gui quiser dar mais detalhes pra gente sobre isso. E aí contaram a história, né? O que levou a encerrar esse ciclo, né? E tal. E aí, lógico, a cidade dependia dessa usina, né? Para sobreviver, para ter as coisas. E aí, quando acaba... né, essa renda, acaba tudo, né? Então, assim, a gente perguntou, mas tem algum plano de ter outra empresa, algum outro tipo de indústria, por exemplo, em Ribeirão aconteceu isso, né? Dependia do café, acabou o ciclo de café em Ribeirão e agora está começando um ciclo de turismo. Legal, né? Então, assim, vai levar um tempo e tal, mas já está acontecendo, né? Sim. E era muito bonito, né? A gente saiu uma hora com o carro, assim, nossa, era muito legal. Então, assim, sem dinheiro, gente, as coisas não acontecem. Então... Até porque daí a gente percebeu que as pessoas ficam onde elas podem trabalhar, o que trabalho é básico, né? De qualquer vida humana, né? A gente precisa de trabalho. Sim. Então, isso também foi uma coisa que daí dava um desespero, assim, dava vontade de sair gritando, gente, cadê o trabalho aqui, cadê vamos... E então também eu percebi que até isso, essa experiência dos coretos ajudou a gente a entender até a realidade econômica, né, política do lugar. E o quanto a questão política, ela afeta, né, coreto, cultura... Totalmente. E, enfim, tudo, né? E daí vem uma questão também interessante, que é do que a gente começou a falar das notas. Que assim, né? Que daí você estava falando da questão das empresas, né? Ajudarem, não é ajudarem, né? Ter uma parceria, né? Ambos se ajudarem, né? Cultura e, enfim, e empresas e, enfim, investimentos de estar trabalhando junto. Mas também tem a parte daí nossa, né? Também. Que aí a gente, aqui em Curitiba, agora, né, depois de, enfim, sei lá, que trabalho exatamente que foi feito, mas qualquer coisa que a gente compra, eles já perguntam, né, CPF na nota. E como a gente está fazendo um projeto, tudo a gente precisa de nota fiscal, né, e com um CPF, para poder depois prestar contas. E a gente percebeu a dificuldade que foi conseguir todos os lugares não CPF na nota. Tipo assim, conseguir a nota primeiro, né? Quem dirá com o CPF. E daí depois que eu me toquei, eu falei, nossa, mas espera, porque daí quando você precisa pôr CPF na nota e tal, você gera a nota, e daí a nota desconta imposto, e o imposto vai pra prefeitura, certo? Prefeitura, estado, governo, tudo. Governo federal. Mas daí se não tem... Ninguém tá arrecadando. E daí isso gerou uma confusão na minha cabeça. Eu falei, mas daí como que vai ter... daí a grana para investir, por exemplo, no coreto, né? Enfim, mas daí a gente vê o quanto que tudo tá relacionado, né? Então, essa questão fiscal porque numa nota você tem o ICS, né? Você tem todos os impostos ali que acabam, né, ou deveriam, ir para os lugares certos. Mas não, se não tem arrecadação, não adianta, né? Então, isso é uma coisa
Nossa, em todos os lugares era uma dificuldade ter nota. Nota, simplesmente ter nota. Né? CPF na nota era outra briga. Né? E, enfim, né? Mas isso foi comum em todas as cidades, todas. Que daí, até isso daí gera um impacto lá no coreto, né? Que daí o coreto, digamos que precisa de uma reforma ou daí do investimento nos artistas, nos projetos artísticos, né? Daí como que essa cadeia vai acontecendo. E o Gui, ele falou ali pra gente que a usina de Porecatu era a usina que mais produzia álcool e açúcar no Paraná. Enfim, tem uma foto lá no Instagram, vamos lá ver lá, que eu fiz com o Quero, antes dele ser atacado. Não foi atacado, ele foi sondado por urubus. Então aí eu tive que parar o voo, né, lá. E aí, temos mais perguntas, temos uns comentários, como que tá esse negócio? Tem o Alencar, que é o poeta de Astorga, ele mandou vários áudios aqui, o Alencar, mas eu não sei o que cara, ele mandou. A primeira coisa que eu quero perguntar é quando vai ser e como eu posso fazer para ver? O Alencar quer saber a possibilidade do poeta participar, né? Não digo da live, mas dessas apresentações nos coretos, mesmo que ele esteja fora. Quais as cidades em que vão ser mesmo? Vocês parecem que chegaram a falar, mas eu não lembro. Seria interessante. Tá. Ele quer saber quando que vão sair os vídeos e tal. A gente falou em agosto, né? Os vídeos? A transmissão é em setembro. Setembro. Não, mas a gente falou de... As oficinas são em agosto. As oficinas em agosto, a transmissão setembro, isso? A gente vai lançar a data, daí vocês podem acompanhar pelo nosso Instagram ou pelo Facebook, que a gente vai lançar todo o cronograma. Então, a próxima etapa agora vai ser a gravação de um vídeo, que a gente está chamando de vídeo arte, que todos os artistas do projeto vão participar, que aí a gente vai né, para uma locação e aí a gente vai buscar fazer tudo o que a gente não pôde fazer, né, como um coletivo nos coretos. Então isso vai se transformar num vídeo, né, um vídeo arte. E aí também o Pablo está editando os vídeos das viagens, então vai ter um vídeo por cidade. Então todas as pessoas que deram as entrevistas, os depoimentos, elas vão estar ali, né, presentes nesses documentários de cada cidade, assim como os coretos também e as ações artísticas que eu fui fazendo em cada um dos coretos. Aí depois vai vir a etapa das oficinas. Então vão ser 6 oficinas em cada cidade, uma oficina com cada artista, né? Então vai ter oficina de música, oficina de dança, oficina de escrita, oficina de artes visuais, oficina de processo de criação e iluminação. Então essas oficinas elas vão acontecer online, né? Por causa da pandemia. E aí depois vai vir as transmissões, que daí a gente vai apresentar os vídeos finais de cada cidade e a transmissão desse vídeo arte que vão estar todos os artistas. Então, e também vai ser uma transmissão por cidade para a gente poder ter um bate-papo, né, ter uma relação mais próxima, né, com as comunidades. E, por favor, gente, ajudem a gente a divulgar. Assim que a gente, né, tiver esse calendário certinho, a gente vai colocar no Instagram. A Carmen está perguntando, as oficinas vão ser online e as oficinas vão ser online, isso, cara. A gente está buscando fazer parcerias, né, com escolas, com espaços de arte de cada uma das cidades. A Síndica da produção, ela está cuidando disso. E aí também a gente quer abrir vagas para pessoas, né, externas, que não sejam exatamente desses lugares que a gente vai fazer esses grupos, que a gente já vai criar antes dessas parcerias, né? A gente vai também ter vagas para pessoas externas que queiram participar. Mas tudo isso a gente vai divulgar também no Instagram. E se vocês tiverem fotos dos coretos de vocês, né? E vocês quiserem, né, marcar a gente, né? Publicar no teu Instagram e marcar o projeto de coreto em coreto, também a gente vai compartilhando lá no nosso Stories. Que a ideia é que isso também que esse trabalho gere um movimento até na relação das pessoas da cidade com os coretos delas. Né, como que vocês estão vivendo o coreto de vocês, né? Como que vocês estão, enfim, cuidando deles, como que vocês estão presentes nesse espaço, né? O que mais vocês podem criar que pode acontecer lá dentro, né? Como que vocês podem manter esse espaço vivo, né? Ativo,
E espero que logo, né, a vacina vai estar aí com todo mundo e a gente possa se encontrar de volta. Então acho que também o projeto busca muito isso, assim, né, essa agitar, né, as pessoas e o desejo de cada um, assim, com relação a esse espaço, né, que tem tanto potencial e que tá aí, tá vivo, tá ali de pé. E cuidem dele, gente, porque eu já passei por cidades que existiam coretos e não existem mais, então cuidem bem deles, porque é um lugar precioso mesmo. É isso, meu. Sim. E aí? 1h20, acho que tá bom, né? Ótimo. Então é isso, Ai, galera. Haroldo, abração pra ti também. Haroldo, que tal? Então é isso, galera. Acho que já tivemos um bom papo. Sim. Teremos ótimo. outros mais pra frente, também ao vivo. E acho que é isso, cara. A gente vai ficando por aí. Sim. Aí também, se tiverem mais perguntas, vão mandando pra gente lá pelo Insta, que daí a gente vai respondendo. Isso. E acompanha a gente que a gente vai mandando mais novidades lá. Legal. E obrigado quem tá aí assistindo e a gente se vê na próxima, beleza? Beleza? É isso aí, tá bom, galera? Obrigadão, até mais. Saúde aí pra vocês. E a gente se vê na próxima. De coreto em coreto. E quem sabe num futuro não muito distante, numa galáxia não muito distante, a gente possa ir para outros lugares, outros coretos, outras... Pelo Brasil, quiçá, talvez. Talvez, vamos ver. É isso aí. Ou até para outros lugares também, né? Vamos de coreto em bala coreto, por correio. gente... Então é isso aí, galera. Tchau pra vocês. Beijo do Beijo. gordo. Uou! Até mais. Tchau!